Galera, tudo bem com vocês? Vim aqui gravar um vídeo que eu tinha prometido para falar sobre a dor da mudança, a dor do crescimento, né? Tudo que nos faz crescer gera dor. A cura gera dor. Quando você se machuca, você precisa cuidar da ferida para que essa ferida cicatrize e essa cicatriz se torne passado, que tudo seja mudado e que você possa olhar e saber que um dia você foi ferido, mas que aquilo ali não dói mais. Lá na igreja a gente sempre fala, né, que a cicatriz ela vai existir, ela só não pode doer, porque se ela estiver doendo é porque ainda está ferido. E eu sempre falo aqui sobre o ressentimento, né? O fato de continuar sentindo a mesma dor. E isso é algo que a gente tem que tomar cuidado. Todo crescimento causa dor. E um dia desses eu estava pensando que eu sonhei com uma criança nascendo. E eu comecei a analisar o que é uma criança nascendo. E você imagina para a criança está dentro da barriga, ela tem um espaço limitado que ela pode usar, sendo que ela é alimentada por um cordão umbilical. Então ela está ali não fazendo nada, só existindo. Ela não tem consciência para comer e ela ainda é limitada num espaço que traz para ela proteção. Então, quando a criança nasce, ela sai daquela proteção que ela tinha estabelecida por um espaço, ela perde aquela alimentação que vinha pelo cordão umbilical, aonde ela passa a precisar chorar para poder comer, e ela passa a sentir frio, calor, e ela precisa se alimentar através, né, dos seios da mãe. Então é toda uma adaptação para a criança dolorosa, aonde uma criança estava acostumada a estar ali sem perceber, né? Ela passa a ter que existir no mundo. Ela precisa agir para conseguir o que ela quer. E assim é com tudo. Depois a criança precisa parar de tomar só o líquido para começar a ter que mastigar, andar, levantar, caminhar, dar os passos, e cada vez mais ela vai ganhando uma maturidade na vida. E nós somos assim. Você imagina se a criança, quando nascesse, dissesse: não, eu não quero nascer. Eu prefiro continuar dentro da barriga. Eu prefiro continuar sendo alimentada pelo cordão umbilical. Eu prefiro continuar sem andar para ser carregado no colo. Eu não quero cair, eu não quero me machucar, eu não quero me ferir. Você imagina? Só que nós somos assim. Nós preferimos continuar sendo carregados no colo do que decidir crescer. Nós decidimos continuar vivendo, tomando leitinho, do que decidir mastigar a comida. Por que eu estou dizendo isso? Porque na vida existem situações que nós precisamos passar para nos fazer crescer. A primeira decepção amorosa que um adolescente acaba passando, que precisa superar, que precisa crescer. Às vezes, né, na infância, como eu passei, a separação dos pais, que a criança precisa aprender a lidar com a falta do pai, com a presença de um padrasto, talvez, com, com talvez a falta de atenção de uma mãe que precisa trabalhar mais para poder dar conta da casa. Enfim, tudo aquilo que vem sobre a nossa vida nos fazem crescer.
Só que aí nós decidimos se nós queremos crescer com a situação ou se eu vou me vitimizar e preferir continuar tomando leitinho e levar aquela dor para a vida de meus pais se separaram quando eu era pequeno. Minha mãe não me dava atenção quando eu era assim, assim, assim. Porque eu passei por isso, por aquilo. Porque eu sofri, eu. Querido, acorda. Coloca sua dor no bolso. Leva o que de bom você aprendeu com ela e segue. Toda lição, ela vem com aprendizado. Tudo aquilo que a gente passa, a gente cresce, a gente amadurece. Eu já passei por muita coisa nessa vida. A morte do meu pai me ensinou a ser menos egoísta. Eu precisei dividir o meu espaço com os meus irmãos. Me ensinou a ser um pouquinho mais carinhosa. Eu acho que eu melhorei um pouco nisso também. Eu cresci. Eu comecei a olhar o outro com um outro olhar. Eu comecei a perceber que o mundo não gira só em torno da gente. Eu aprendi muito. E sabe o que eu vi com isso? Que tudo na vida é necessário. E tudo que eu passei até aqui, eu passaria de novo. Não só com relação à morte do meu pai, mas com relação a tudo. Porque cada tijolo que eu construí, cada alicerce que eu fortaleci, me tornou o que eu sou hoje. E quando eu olho para mim, eu olho para alguém que tem que melhorar muito. Nossa! Eu ainda sou um pouco egoísta. Eu ainda sou um pouco estúpida, às vezes. Eu ainda dou aquelas respostas do nada, com bastante ignorância às vezes. Mas eu melhorei muito. E quando eu olho para a esposa, para a mulher, para a mãe, que eu fui, que eu sou, eu confesso que eu tenho que melhorar mais como filha. Mas eu me analiso em todas as áreas e eu vejo o quanto eu cresci em mim. Eu não me comparo com o outro, eu me comparo comigo, lá atrás. A trajetória que eu fiz, quem eu fui, quem eu era e quem eu sou, como eu cresci. E eu não estou dizendo nem financeiramente não, vou chegar nesse ponto ainda. Mas eu estou dizendo como pessoa, como uma vida espiritual mesmo, diante do Senhor. Então, de verdade, eu não troco nada do que eu tenho com Deus. E eu só tenho tudo o que eu tenho com o Senhor, porque eu passei. Porque é no deserto que a gente clama, é na dificuldade que a gente chama por Ele. E a Bíblia diz, né? Quando estou fraco, aí estou forte. E eu aprendi muito. E por que eu vim aqui falar sobre isso com vocês? Porque Deus, Ele permite certas dores para nos levar a níveis maiores. Esses dias eu passei por uma dor boba, gente. De verdade, foi boba. Mas que levou um mês para eu poder digerir aquilo. Porque eu, apesar de vir aqui, de gravar vídeo, de fazer acontecer, né? Muitos dizem isso de mim, que eu faço e aconteça. Mas eu não gosto de aparecer, eu não gosto de estar
estar exposta, eu não gosto. E quando eu percebi que eu estava fazendo isso e estava sendo visualmente de forma errada, estava chamando atenção para aquilo que eu não queria chamar, nossa, isso me destruiu porque eu não queria de verdade chamar atenção de maneira errada. Enfim, foi algo mais dentro de mim do que fora, tá, gente? E eu falei, é esse o meu problema, eu não quero chamar atenção. De maneira nenhuma, na realidade. E aí eu comecei a trabalhar dentro de mim, como eu poderia mudar um pouco daquilo que eu estava fazendo. Só que eu não queria mudar, na verdade. Até porque eu não achava que eu estava fazendo errado. Mas eu sei que era o que Deus queria para mim. E eu precisava entender isso. Isso demorou dentro de mim a digerir. Foi uma dor muito grande. Foi uma coisa boba, mas foi uma dor muito grande dentro de mim. Primeiro porque eu não queria mudar. Segundo porque eu não via que eu estava fazendo errado. Terceiro porque eu preferia não chamar atenção. Então eu saio da mídia, vamos botar assim, não é mídia que eu tô dizendo no YouTube não, tá, gente? Mas tipo assim, se eu parar de fazer o que eu faço, eu vou poder continuar fazendo o que eu fazia. Se o problema é porque eu tô aparecendo, então eu deixo de aparecer e continuo sendo eu mesma. Mas não é isso que o Senhor, Ele quer da gente. Deus, Ele falou comigo, eu quero que você mude, porque eu quero que você continue sendo quem você é. Eu quero que você melhore a cada dia mais em ser quem você é. Ai, Deus já me pediu tanta coisa esse ano e uma dessas foi isso. E eu demorei a digerir, né? Isso dentro de mim, mas eu sei que é para crescimento. Só que dói. Como eu tinha falado antes, o crescimento dói. Mas e aí? Eu paro e volto a tomar o leitinho que eu tomava antes? Ou eu entendo que eu preciso crescer, deixo doer e amadureço? E aí? E você? O que tem te feito amadurecer? O que tem causado dor dentro de você? O que tem feito você parar para pensar? Sabe aquela coisa que vem assim, ó, tipo, cara, eu não quero. Sabe quando mexe na ferida? Quando alguém fala alguma coisa que você não quer nem falar sobre o assunto e mexe na ferida. Ei, deixa mexer, deixa doer. Cura logo, cicatriza logo essa ferida para você crescer. Amém? Então, receba esse vídeo aí com muito carinho no seu coração. Se tem algo que está doendo dentro de você, deixa doer. Resolva. Resolva o seu problema. Cresça com o seu problema e amadureça para que Deus possa te levar a níveis maiores. Beijos, pessoal. Até a próxima.